Nós vamos conversar hoje com o general Guilherme Carlos Teófilo de Oliveira. Ele deixou recentemente as fileiras do Exército Brasileiro e se filiou ao PSDB. General, o que o motivou a, imediatamente após ir para a reserva, se filiar a um partido político e ao PSDB? Aí eu tenho que recordar um pouco da minha história. Por que o PSDB? Eu servi recentemente em Manaus e lá me aproximei muito do prefeito Arthur Vigílio, que era do PSDB, do PSDB, né? Fizemos uma amizade muito grande, fizemos várias obras em Manaus para a Copa do Mundo, em convênio com a nossa engenharia. Então tivemos esse grande relacionamento. E o primeiro convite para a filiação ao PSDB partiu do prefeito Arthur Vigílio. Como eu não sou de Manaus, do Amazonas, e minha esposa já está morando em Fortaleza há mais de um ano, ela é funcionária do TRT, e nós militares temos essa particularidade, que a esposa nos acompanha nas transferências, desde que seja um emprego federal. Mas ela era concursada de Cuiabá, no Mato Grosso. No final ela teria que ir para Cuiabá. Ela pôde então efetivar aqui e veio antes. Então partiu essa vontade de continuar servindo ao meu país na área política. Eu servi durante 45 anos na área militar e agora apareceu essa oportunidade. Eu conheço muito o deputado Raimundo Gomes de Matos, é o nosso companheiro de Colégio Militar de Fortaleza, estudamos juntos, ele é um ano mais antigo do que eu, na minha frente, e ele começou a bater um papo comigo e perguntou por que não em Fortaleza. Aí eu digo, não, em Fortaleza tive autorização da esposa, e a esposa disse, não, aqui nós temos mais facilidade. Então, houve uma aproximação nessa conversa com o senador Tasso Gereissati e estamos aí colocando o nosso nome para o partido para ver se pode ser um bom nome escolhido para a sucessão do governo do Estado do Ceará. General, ultimamente políticos e partidos são muito execrados por um segmento expressivo da população brasileira. Isso não o preocupou no momento de se decidir entrar na vida pública político-partidária? Pelo contrário, isso é mais um desafio, isso nos motivou muito. Há um movimento grande dentro das Forças Armadas, por parte dos militares da reserva, inclusive eu posso citar o nome do meu grande companheiro, general Peternelli, ele já foi candidato a deputado federal pelo estado de São Paulo e ele está reunindo lideranças militares que hoje já estão aposentadas em vários estados do Brasil, para que entrem na política, procurando dar uma outra orientação à nossa política, sem querer forçar uma barra e sem dizer que nós vamos retornar ao autoritarismo, aos períodos militares. Não, nós estamos nos colocando numa democracia a disputar em condições de igualdade com os políticos que já estão presentes aí desde muito tempo. General, como é que o Exército Brasileiro, hoje a instituição de maior credibilidade no país, pelos seus oficiais superiores, veem os políticos e os partidos no Brasil, que na verdade eles são os sustentáculos da democracia. Mas como é que os oficiais superiores veem esses políticos e partidos? Eu acho que nós não podemos nunca generalizar. A generalização ela nunca nos leva a um bom resultado. Existem bons políticos, existem bons partidos, existem os maus políticos, como é normal em toda a sociedade. Dentro do Exército, dentro das Forças Armadas, às vezes nós encontramos algumas laranjas podres e elas têm que ser exterminadas. Então eu acho que a justiça está responsável por esse trabalho de fazer essa depuração nos partidos e nos políticos, para que a sociedade possa ganhar e ter realmente bons políticos e bons partidos. O nosso comandante, general Eduardo Dias das Costa Vilas Boas, é um grande democrata. Eu já servi com ele várias vezes na Amazônia, ele é um amazônida também, é um gaúcho de Cruz Alta, e ele sempre diz, nós temos que manter um tripé, a estabilidade, a legalidade e a legitimidade. Tendo esse tripé fortalecido, nós temos como manter esse país com todas as instituições funcionando, como estamos no presente momento. General, a propósito do general Vilas Boas, recentemente ele fez duas manifestações. A primeira motivou maior discussão nacional.
porque foi entendida como uma intervenção indevida ou como uma advertência, né, à nação para uma nova era de 64. Por que o Exército hoje tem essas manifestações políticas? Olha, eu acho que foi no Twitter, eu estava ainda, participava do alto comando, foi no momento do julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula, ele fez uma declaração dizendo que, a primeira coisa que tem que se entender, o comandante do Exército não é mais um oficial da ativa. Ao momento que ele assume o comando do Exército, ele passa a ser da reserva, podendo andar fardado, é a única regalia que ele tem. Então ele está livre para fazer declarações em nome do Exército, e só ele pode fazer. Nenhum outro membro do alto comando pode fazer declarações, e nós tivemos recentemente o caso do general Mourão, que foi até exonerado de um comando lá no Sul, veio para uma secretaria administrativa e depois foi exonerado dela. Foi exonerado novamente da secretaria por fazer declarações políticas. Então quem fala em nome do Exército é o comandante do Exército. Ele tem essa liberdade, porque era aquele status de antigo ministro que nós perdemos quando foi criado o Ministério da Defesa em 1999. Então ele tem essa liberdade. Eu acho que ele não extrapolou dessa liberdade. Nós participamos da elaboração dessas palavras dele, o alto comando, que são 17 oficiais generais de 4 estrelas, e ele simplesmente reforçou de que as instituições estão funcionando e que o Exército é a grande salvaguarda dessas instituições. Nós podemos agir se algum dos 3 poderes assim o fizer, solicitar a atuação, como foi o caso da nossa intervenção federal no Rio de Janeiro agora. General, como é que os oficiais superiores do Exército avaliam uma situação do país hoje, levando-se em consideração a 64, quando aquele movimento revolucionário foi feito em nome de combater o comunismo e até mesmo a corrupção. E hoje nós temos uma corrupção muito mais elevada. 64, eu posso dizer que eu já tinha ali 9 anos de idade e meu pai participou desse movimento que eu chamo a Contra-Revolução Democrática de 1964. Houve um clamor muito grande da sociedade brasileira. Eu acho que você vai se lembrar da Marcha da Família com Deus pela Liberdade. Mais de 1 milhão de pessoas nas ruas, uma situação de um caos total, uma falta de disciplina, presidentes e ministros sendo carregados no ombro de sindicalistas, de praças, a política entrando muito forte dentro das Forças Armadas, que não é o nosso caso. Hoje em dia a conjuntura é totalmente diferente. Acho que não existe uma opinião pública para sustentar uma intervenção federal. Acho que o país já amadureceu democraticamente e nós temos condições de, pela própria via democrática, consertarmos o rumo desse país. E é por isso que nós estamos entrando na política para, junto com os cidadãos de bem, procurar mudar esse rumo que nós estamos tomando. Eu tenho muita fé, eu acredito, e eu tenho um lema assim: diga sempre sim ao Brasil. Diga sempre sim ao Brasil, porque esse país tem uma potência muito grande. General, como é que o senhor avalia a situação do estado do Ceará no contexto nordestino e nacional? Eu acho o Ceará um celeiro de grandes inteligências, de grande cultura, sempre achei isso. Tanto é que fiz um projeto agora no final de trazer um polo tecnológico do IME para o nosso estado. Fui a uma reunião com o governador, com o prefeito de Caucaia, prefeito de Fortaleza, para a doação de um terreno que seria feito pelo capitão Bosco, um antigo oficial lá na Caucaia, do Instituto Militar de Engenharia, e nós propomos, então, ele ia doar, íamos fazer uma parceria público-privada e trazer esse polo tecnológico para cá, porque o estado que mais aprova no IME-ITA é o Ceará. Então, por que não manter essas inteligências, esse cérebro no nosso estado? Essa era porque, às vezes, eu viajando por esse país, encontro tenentes novos, engenheiros brilhantes. Você nasceu aonde? Eu sou do Ceará, eu sou de Santa Quitéria, eu sou de Fortaleza, lá em Santa Maria, e não voltam mais, porque nós perdemos esse cérebro. Então, eu vejo que o Ceará é um polo cultural muito grande, é um expoente no Norte e Nordeste. E pretendo que o Sul e o Sudeste vejam o nosso Norte e Nordeste com outros olhos. Não adianta só progredir lá o Sul e o Sudeste se nós aqui não tivermos o mesmo progresso, a mesma atenção por parte do governo federal. Isso eu lutava na Amazônia e vou lutar aqui caso a população deseje que eu possa ser guindado a um cargo público. General, exatamente a propósito de cargo público.
O senhor, quando resolveu entrar no mundo político partidário, o senhor já chegou com essa disposição de ser candidato a governador do Ceará? Não, as primeiras conversas que eu tive com o senador Tasso, com o deputado Raimundo Gomes de Matos, e nós montamos 3 linhas de ação. Pelo grande conhecimento que eu tenho na área de segurança pública, participei das operações no Complexo do Alemão, no Complexo da Maré, na parte de planejamento, organização, e no Haiti, na Nicarágua, que eu tive um ano lá trabalhando nessa área de segurança pública também. Uma delas era montar um plano de segurança pública para caso uma candidatura do senador Tasso ao governo do Estado. A outra seria também, já a nível nacional, para o candidato a presidente Geraldo Alckmin, seria a primeira. Depois ele começou a gostar da conversa, acredito eu, e se eu não for senador, o senhor se disporia a ser senador? Eu digo, com o apoio do partido, e se for a intenção do partido, eu coloco meu nome à disposição do partido. E depois surgiu, já em conversa posterior, a possibilidade de governador do Estado. E eu também, da mesma forma, coloquei o meu nome à disposição. Então eram essas 3 linhas de ação, e eu não sei qual delas o partido vai me utilizar. General, nós temos exemplos aqui de 3 governadores do Estado que saíram das fileiras do Exército. Não saíram propriamente para ser governador, mas depois que saíram do Exército, e não saíram como general, né, saíram como tenente-coronel e são chamados de coronéis, são, no caso, os coronéis Adalto Bezerra, o César Calles, o seu primo, tio, né, o César Calles, e o Virgílio Távora. Mas eles tiveram um tempo de maturação para se acomodar ao ambiente político, ao mundo político, que na verdade também na época deles era um pouco diferente, bem diferente do que é hoje. O senhor saiu assim, quase que abruptamente. Foi para a reserva e entrou no partido e já tem a perspectiva de ser candidato a governador ou a senador, como o senhor mesmo se referiu. Essa falta de ambientação política não o preocupa? E outra pergunta, e nessa nova vida também não lhe preocupa a mudança do trato que o senhor tinha com um segmento da sociedade, que era o segmento militar, e agora passa a ter um outro grupo, que é o segmento do povo geral? É muito interessante essa pergunta. Os 3 coronéis eu os conheço bastante, porque são contemporâneos do meu pai, quando nós convivemos junto aqui. O ex-governador Adalto até hoje é um amigo de família, é um amigo nosso. O César Calles é meu tio, então e eu não posso nunca esquecer, e toda a família, meus primos César Neto, Marcos Calles, que estava na política até bem pouco tempo. Então os 3, eles tinham muita experiência militar, eles saíram, como foi, eles falou, como tenente-coronel e coronel. Então eles não foram guindados ao cargo de general. O cargo de general, ele já é um cargo político. Nós deixamos de ser o militar para ser também políticos. Então eu tenho 11 anos de general, não tenho 12, porque fui promovido com muita antecedência, e isso não me permitiu passar mais um ano. Eu caí na compulsória com 11 anos. E durante esses 11 anos de general, a minha convivência é mais com o governador do estado. Eu comandei o estado do Mato Grosso. Então eu convivi 2 anos e meio com o governador Blairo Maggi, hoje ministro Blairo Maggi, em todas as articulações políticas do estado, em todas as intervenções das Forças Armadas em prol do estado, campanha de vacinação, campanhas de controle da febre aftosa lá no estado do Mato Grosso. Então o meu relacionamento era muito grande com o governador Blairo Maggi e com o prefeito Wilson Santos, hoje deputado Wilson Santos, de quem sou amigo particular até hoje. Fizemos uma despedida. Então, esse tempo de general me deu essa convivência. Depois fui para o Rio de Janeiro, passei mais 3 anos no Rio de Janeiro, a Amazônia mais 4 anos e mais 2 anos em Brasília. E eu relato principalmente os 2 anos de Brasília, em que eu fui o comandante logístico do Exército. Então, a minha função era lidar com os fornecedores civis.
Então a parte de empresas, de compra e venda de material do Exército, toda era feita por esse comando que eu tive a honra de estar até dia 9 de abril. Então, indústria de defesa do Brasil, fornecimento de material de calçados, de vestuário, fardamento, compras de gêneros de classe 1, arroz, feijão, tudo isso era feito no meu comando. Licitações, pregões eletrônicos. Então eu passei a ter uma conversa mais com o civil do que com militares, né? E na Amazônia, então, os projetos na área de ciência e tecnologia, nós tivemos o projeto Amazônia Conectada, que foi a distribuição de cabos de fibra ótica subfluviais, um desenvolvimento pelo Instituto Militar de Engenharia para levar energia, para levar comunicações, levar dados, banda larga e realmente ter um teleensino e uma saúde à distância, que hoje a Amazônia pode se vangloriar disso. Nós vamos instalar 7.800 quilômetros de cabo de fibra ótica lá. Tivemos o procedimento em recuperar o Centro de Biotecnologia da Amazônia. Por várias vezes fui fazer palestra na Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência. Sou amigo particular da presidente, a doutora Helena, e tudo isso me deu essa vivência política, que eu acredito que eu possa empregar agora em prol do nosso Estado. General, o que é que um governador do Estado do Ceará precisa fazer, além do importante, sim, mas é trivial, cuidar bem da educação, da saúde, da segurança, do ambiente social, mas qual é o plus que ele precisa fazer para tirar o Estado dessa dependência quase total que tem dos recursos da União? Eu acho que nós precisamos fazer um planejamento estratégico de Estado e não de governo. Aproveitar o que já vinha dando certo de governos anteriores e manter, e mudar o que precisa ser mudado. No caso do meu estado do Ceará, eu penso que existem 3 situações muito difíceis que nós temos que agir de imediato. Segurança pública, né? A saúde e a parte hídrica. Eu não entendo como um Estado que há anos eu venho ouvindo falar que está com o dever de casa pronto para a transposição do Rio São Francisco, até hoje essa transposição não tenha sido efetivada. E talvez seja o último Estado a receber as águas do São Francisco. Embora isso não seja uma questão do Estado, não é? É da União. Mas é por isso que a pergunta terminava sem depender da União. E eu penso que se nós entregarmos isso à engenharia do Exército, essa transposição já estaria efetivada. Isso é fácil. Eu penso que na parte de segurança pública, eu participei de várias inspeções a presídios na Amazônia, no Centro-Oeste, e aqui eu não vi o Exército participar de nenhuma. Nós temos um know-how, uma tecnologia com material de detectores de minas, que vai e descobre celulares que estejam enterrados, arma branca. E o governo do Estado, eu nunca vi o Ceará pedir esse apoio das Forças Armadas. É fundamental essa experiência, a parte de inteligência na segurança pública. Nós temos também aparelhos que podem ser utilizados para detectar o crime organizado. Eu participei do combate à família do Norte, que hoje tem uma ligação direta aqui com o GDE, com os Guardiões do Estado, aqui no nosso Estado. Então isso precisa ser quebrado, nós vamos fazer um cerco, acabar com esse monopólio do crime organizado. Nós aqui eu tenho vários sobrinhos, todos eles já foram assaltados. Então acho que isso é urgente, é imediato. A saúde pública, o Hospital de Messejana para mim é uma referência, hoje passa por dificuldades, né? Os postos de atendimento de emergência, saúde da família. Eu acho que isso tem que ser uma prioridade. E isso precisa de um planejamento estratégico, precisa de técnicos, de uma liderança com gestão. Eu sou um fã e tenho formações civis que me credenciam a isso, de transformar isso com a base de uma gestão organizada, de compliance, de transparência, para que a população possa realmente acreditar em um governo forte. Na verdade, a questão da saúde no estado do Ceará é tão crítica quanto a questão da segurança. Mas o governo do estado diz, por exemplo, que na questão da segurança é onde ele tem feito o maior investimento da gestão. Esses investimentos, então, estariam sendo feitos erroneamente em contratar mais policiais, em modernizar a frota de veículos? Eu vou evitar de fazer comentários de quanto ao atual governo, mas não é que eu diga que estão sendo feitos erroneamente. Eu digo que hoje nós temos 2 guerras muito claras no Brasil.
é a guerra de fronteira e a guerra urbana. Quem alimenta a guerra urbana é a guerra de fronteira. A logística para esse crime organizado vem toda da fronteira. Nós somos vizinhos dos 3 maiores produtores de cocaína. Nós somos vizinhos de um país que está totalmente armado e essas armas agora estão sendo vendidas a um preço muito baixo para o crime organizado. O país ao norte, lá a Venezuela. Então isso tem que ter uma fiscalização maior. E não é só aumentando o número de policiais, é investindo em tecnologia. Nós fizemos um grande exercício agora na Tríplice Fronteira, Brasil, Peru e Colômbia, em que detectamos vários tipos de ilícitos. Hoje, a terceira maior fonte de renda do crime organizado é o tráfico de animais silvestres. Um simples peixinho ornamental que tira-se na Amazônia a 50 centavos é vendido no Japão por $1.000. Um veneno, 1 grama de um veneno de cobra que vai ser pesquisado nos Estados Unidos ou na Europa é vendido a $30.000. Então hoje já é a terceira maior fonte de renda, são esse contrabando de animais, depois do armamento e da droga. Isso precisa ser combatido. Então se nós conseguirmos matar por inanição a guerra urbana, vai melhorar muito, mas isso tem que investir bastante em tecnologia de ponto, drones, aeronaves não tripuladas, convênios com os outros países fronteiriços e, no nosso caso, também na fronteira do estado, do Ceará, reforçar isso aí. E sempre com rodízio nos portos, aeroportos, evitando que não é só o policial militar, o próprio oficial do Exército, quando passa muito tempo convivendo no combate àquele tipo de ilícito, ele acaba relaxando naquilo ali. Então existe um planejamento para isso, existe uma maneira de nós diminuirmos bastante. Erradicar eu já acho que é utópico, mas diminuir bastante e voltar ao povo cearense ter aquela tranquilidade de à noite sair, sem precisar estar armado, sem precisar estar preocupado, aquela sensação de segurança que nós tínhamos em décadas anteriores aqui no nosso estado. O senhor fez referência à questão de não precisar andar armado. Qual é o seu posicionamento em relação a essa lei do desarmamento? Eu digo-se, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. A virtude sempre esteve no meio. Tanto é que no Comando Logístico agora, eu chefiava um departamento, chamava Departamento de Fiscalização de Produtos Controlados, que nós lidamos com os colecionadores, atiradores e caçadores. É uma classe de cidadãos brasileiros que praticam o esporte de tiro, mas que também tem os magistrados, tem os policiais federais, e nós procuramos, na medida do possível, facilitar a vida desse pessoal, porque eles portam a arma para ir para o estande atirar e são alvos compensadores para o crime organizado, porque eles não podiam trazer o carregador na arma, ele tinha que estar o carregador na porta-mala e a arma com ele. Eles ficavam... Então nós estamos criando portarias que facilitam a vida desses atiradores esportivos. E através desses CAC, que nós chamamos, é uma abreviatura de colecionadores, atiradores e caçadores, nós damos um certificado de registro de arma de fogo, que é um porte para que ele transite nesse momento. Então esse pessoal, eu sou a favor de que possa cada vez mais desfrutar da possibilidade de andar armado para a defesa do seu patrimônio e da própria defesa deles. General, voltando à questão da administração de competência do Estado. O senhor falou com relação à segurança. Precisa de investimentos, mas os investimentos da segurança, com certeza, são bem menores do que os investimentos reclamados pela saúde, onde se tem hoje equipamentos caríssimos e medicamentos idem. Como se minimizar esse problema da saúde para a classe mais pobre? Eu penso que é através da gestão. A gestão, há um desgaste muito grande por parte de médicos, de agentes da saúde, de enfermeiros, na ida a essas comunidades mais pobres, né? Eu trabalhei muito no Rio de Janeiro, em que é muito pior a situação, que ele já sente até insegurança em ir aos postos de atendimento da família, né, a saúde da família. Então, se nós tivermos uma gestão maior desses postos, desses hospitais públicos, fazendo com que dê lucro para o Estado isso aí. O que eu falo dar lucro? Eu falei a mesma coisa quanto ao Exército. Fui mal entendido. O Correio Brasiliense me fez uma reportagem e eu disse, o Exército tem que dar lucro. Porque eu vejo o seguinte, nós gastamos o dinheiro que a sociedade nos dá.
Então a sociedade exige que a gente tenha gestão sobre esses recursos, ou seja, produzir mais com menos. Eu não posso deixar que uma munição vá vencer ou que um medicamento vença nas prateleiras do posto de atendimento. Isso acontece muito. A perda de medicamentos por prazo de validade é muito grande, porque falta gestão, a presença de um gestor, de um programa de qualidade que procure operacionalizar aquele atendimento, que fiscalize a ida do médico, do enfermeiro, que cumpra os horários e que não seja aquilo que a sociedade já criou como cultura, mais um funcionário público. Ele vai lá para bater o ponto. Então nós precisamos de gestores com grande ascendência moral, com exemplo. Eu acho que só se comanda pelo exemplo, e com isso aí, esses parcos recursos que são destinados à saúde podem ser melhor utilizados em prol daqueles que mais precisam, que é a população mais carente. Então eu tive muito esse trabalho na Amazônia, que é muito pior do que o Nordeste. E há convênios muito interessantes com expedicionários da saúde, com Médicos Sem Fronteira, para que a gente possa reforçar ainda mais o atendimento médico à população carente. General, o senhor já disse que conversou com o senador Tasso, que é a principal liderança do PSDB cearense e uma das lideranças nacionais do partido, sobre candidaturas tanto ao Senado quanto ao governo. Mas em relação ao governo, avançou mais? Eu aí agora dependo do partido, né? Estou à disposição do partido, não tenho certeza de como vou ser utilizado, estou à disposição que o partido possa me utilizar em qualquer das 3 opções que eu já citei. O governo do Estado, não sei, como eu não tenho uma militância política, né? Eu estou chegando agora, não sei se o comando do PSDB vai escolher o meu nome, mas acredito que qualquer uma das 3 eu vou me sentir muito bem. A propósito de convivência política, além da relação que o senhor tem com o senador Tasso Gereissati, via deputado Raimundo Gomes de Mato, qual é a sua outra ambiência política no Ceará? É pela própria família Caos, né? O antigo deputado Marcos Caos, o ex-prefeito César Neto, são primos legítimos, são pessoas que nós estamos sempre almoçando, jantando junto, em reuniões sociais, então nós temos muita convivência. O antigo governador Adalto Bezerra, também frequento muito a casa dele, ele frequenta a nossa residência, conversamos muito. Uma outra pessoa, já bem antigo, mas uma pessoa que eu admiro muito, é o general Torres de Melos, é quase irmão de meu pai. General Torres de Melos, do Lá Torres de Melos, candidato a prefeito algumas vezes, vereador, uma pessoa que tem uma cultura muito grande, um conhecimento muito grande no estado do Ceará. Então essas pessoas são os meus mais próximos em que eu converso sobre política do estado. O senador Tasso está reunindo um grupo de lideranças do estado que comandam outros partidos, como o PSD, como Solidariedade, né, como o próprio PROS. O senhor já conversou com essas pessoas? Já tem agenda com essas pessoas? Não, na última quinta-feira eu estive conversando com o senador e na saída esse grupo estava esperando para uma reunião. Os conheci ali, o ex-governador Lúcio Alcântara, também um amigo da família, já o conheço há bastante tempo, o deputado Domingos Neto, né? Então alguns ali eu já os conhecia, até alguns companheiros até de colégio militar, Marcos Bandeira de Mello, estava lá fora, estudaram com a gente. Estava chegando com o Roberto Pessoa e o senhor conversou bastante com eles? Tivemos uma primeira conversa, né? Alguns deles já estão me orientando, mandando projetos, eu estou lendo, estou estudando. Ontem estive olhando também já os dados estatísticos da nossa Federação de Indústria do Estado do Ceará, muito interessante, e me preparando. Bom, o partido tem entre meados de julho e agosto para homologar as suas candidaturas, tanto as candidaturas majoritárias de governador e de senador, quanto as proporcionais de deputados federais e estaduais. Até lá, o partido não precisa ter definições oficiais, públicas. E eu pergunto ao senhor, até lá, o que o senhor vai fazer para chegar a uma dessas posições majoritárias? Olha, eu vou me preparar com afinco, vou começar a participar de reuniões, vamos começar a viajar pelo interior para ver de perto os problemas do nosso estado e
de estar aqui no meio de comunicação tão importante como é o nosso Diário Nordeste e toda a rede, né? Muito obrigado. Muito obrigado, Zena.